Mesmo fora dos polos fundados pelos focolares, a economia de comunhão se consolida como sistema econômico viável. No bloco anterior, nós falamos de dois polos, mas as empresas que têm interesse em aplicar essa filosofia só podem atuar nesses dois polos ou é uma coisa espalhada no país inteiro? Não, existem empresas que atuam a proposta da economia de comunhão que não estão estabelecidas dentro dos polos industriais. Existem empresas que estão em distintos lugares, mas que atuam também a proposta da economia de comunhão. Tem algum setor específico em que essa iniciativa possa ser aplicada ou é uma coisa que qualquer empresário de produção de serviços, de produção de bens de consumo podem usar? Qualquer empresário que seja sensível a essa proposta pode atuar a proposta da economia de comunhão, né, de destinar parte dos seus lucros para investir na própria empresa, porque a empresa precisa também se manter, ela precisa ser competitiva, ela precisa ser forte. Uma parte destinada também à construção de estruturas que favoreçam, como os polos industriais, a disseminação dessa realidade econômica e também uma parte para difundir a cultura da comunhão, que é sobre essa cultura da comunhão que se baseia a doutrina econômica da economia de comunhão. Parece um pouco de utopia pensar numa economia com esse formato. Vocês estão conseguindo dar certo, mas é possível que isso realmente venha a ser o modelo predominante de economia no nosso país, no nosso mundo de hoje? Não sabemos se vai ser o modelo predominante. Nós queremos simplesmente dar uma contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, inspirada pelo Evangelho, e que não pode deixar de fora o agir econômico. A economia às vezes parece que é um setor onde os cristãos não podem tocar, porque por muitos séculos ela se fundamentou sobre a acumulação indefinida de ganâncias, de lucros, de acumulação de capital, que parecia ser que não existia uma outra alternativa. A economia de comunhão quer ser uma alternativa justamente inspirada na vivência do Evangelho pelos cristãos que atuam dentro do mercado. E essa experiência já tem quase 20 anos, né, pelo que você falou. Sim, 1991 foi o lançamento da economia de comunhão aqui no Brasil. Para 2011, essa realidade estará completando 20 anos. Esse tema, economia de comunhão, tem despertado o interesse de estudiosos, de economistas sobre essa forma de gestão? Sim, principalmente entre os jovens. Nós temos hoje um setor dentro da estrutura da economia de comunhão que se encarrega de organizar todas as teses de mestrado e doutorado de economia que estudam a economia de comunhão. Muitos jovens se interessam de estudar esse modelo novo porque se sentem bem atraídos por essa proposta nova. A própria Chiara recebeu alguns títulos de universidades em função desse trabalho dela, né? Sim, é certo. Algumas universidades conferiram o título de doutor honoris causa a Chiara Lubick, quando ela estava viva, por conta dessa iniciativa na economia. É certo. Como é que essa ideia, né, como é que os princípios da Chiara são vividos por vocês? Como é ter na vida, né, exemplos da passagem de alguém que esteve aqui conosco? Veja, o carisma que Deus inspirou a Chiara Lubick, a fundadora dos Focolares, é o carisma da unidade. Realizar aquilo que Jesus pediu ao Pai antes de morrer: Pai, que todos sejam um. Portanto, a unidade é o nosso carisma. E a unidade é um termo muito amplo, ela abarca muitas coisas, certo? Quando você pensa justamente que a economia é uma das expressões da construção de um mundo unido, se entende até como uma coisa lógica, porque não poderia ficar fora. Antes ou depois, o mundo unido tem que chegar a abranger também todas as instâncias da vida da sociedade. E como foi o momento de agora eu já posso caminhar com as minhas pernas? Porque essa é a ideia, né? Que você seja atendida e a partir do momento que você já possa caminhar sozinha, passar adiante esse benefício. Isso. Primeiro a gente tem que, assim, eu entendia, né, que tinha que ter essa consciência de administrar bem aquilo que chegava às minhas mãos, né? Então, de saber dosar cada coisa, de não extrapolar, de não gastar com coisas inúteis e fúteis, porque eu sabia que era capital de Deus que chegava às minhas mãos, que eu tinha que administrar. Depois, ter essa consciência de, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, aquela ajuda já não me pertencia mais, porque eu poderia me autogestar.
Então, imediatamente de comunicar ao Focolares, olha, agradecer imensamente, fazer, né, chegar o muito obrigado e dizer que aquela ajuda poderia ser passada para uma outra pessoa, porque a partir dali eu não só poderia me manter, mas também poderia ser aquela que contribuía agora para que outros pudessem também, porque é essa comunhão coletiva de bens, né, que a gente faz. Então, de ter presente também assim, eu sou ajudada, mas eu também posso ajudar, de ter presente isso, né? Então, a partir do momento que eu passei a me manter, eu passei a ajuda para uma outra pessoa. A partilha da economia de comunhão repercute em universidades de todo o mundo e a ideia é criar uma cultura baseada na justiça. Mas isso você vai ver só no próximo bloco. O intervalo é rápido e o João em Paz volta já.